A audiência de conciliação promovida nesta terça-feira pelo Supremo Tribunal Federal, STF, entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Congresso Nacional sobre o Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, terminou sem acordo, com os dois lados apontando que preferem aguardar a decisão judicial, segundo o termo assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Na reunião, representantes da Câmara, do Senado e do Executivo entenderam que a decisão judicial seria o melhor caminho para dirimir esse conflito, de acordo com o documento divulgado pela assessoria de imprensa do STF. O documento aponta, abre aspas, o ministro relator indagou se seriam possíveis concessões recíprocas que pudessem resultar na conciliação. Os presentes disseram que, apesar da importância do diálogo e da iniciativa dessa audiência, preferiam aguardar a decisão judicial. Fecha aspas. Cada uma das partes foi representada por seu respectivo advogado-geral, sem a participação direta dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, do Senado, Davi Alcolumbre, do União, ou do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo o termo, a advogada-geral do Senado, Gabriele Pereira, chegou a sugerir maior prazo para as negociações, mas os representantes da Câmara e do governo discordaram. Com a ausência de acordo, Moraes determinou então que o processo fosse encaminhado para a tomada de decisão da Corte. No início de julho, o ministro do STF suspendeu liminarmente os efeitos dos decretos presidenciais que elevaram as alíquotas do IOF, bem como a decisão do Congresso, que sustou os efeitos da medida adotada pelo governo do presidente Lula. Foi isso que aconteceu, Pitoli. Muito bom, Gabi, obrigado. Gabi, quando a gente fala dessa conciliação, né, e que não deu certo, primeiro que ela não deveria nem ter existido. A gente discute tanta coisa aqui na Ouro Verde que nem deveria ter começado, né? Por exemplo, graça do presidente Bolsonaro para Daniel Silveira. Não deveria ter nem existido. Por quê? Porque não deveria ter existido a prisão de um parlamentar. Então veja, a gente no Brasil, a gente gasta energia com coisas que a gente não deveria estar sequer discutindo, colocando na mesa. E aí, o que você acha disso? Eu acho que isso não deveria nem ter existido. Essa é a verdade. Só que nós estamos falando de conciliação promovida pelo Poder Judiciário que tem bandeira. Um Supremo Tribunal Federal político. Querer promover conciliação entre o Poder Executivo, formado um consórcio entre ambos, né, Poder Judiciário e Poder Executivo, colocando na mesa ali uma discussão por uma conciliação com o Poder Legislativo escanteado por esse governo que diz que precisa do Supremo para governar. Isso é um teatrinho ridículo. Agora, sabe o que ninguém quer? E sabe onde o PSOL, um dia a gente vai saber quem financia o PSOL. Um dia a gente vai saber, tá? Talvez não venha a ser surpresa para muita gente, mas um dia a gente vai saber quem financia o PSOL, tá? O PSOL se dispôs a entrar com essa história dentro do Supremo, judicializar a questão do IOF, derrubado com 383 votos. 383 votos, né, derrubado a questão do IOF na Câmara, e o PSOL, puxadinho do PT, vai lá e judicializa dentro do Supremo Tribunal Federal. Certo? Certo. Só que agora criaram um problema. E qual é o problema? Porque ao invés de decidir, e aí a jogada do Legislativo foi interessante, a gente precisa reconhecer, porque é que ao invés de decidir o Supremo Tribunal Federal como sempre decidiu, em especial quando o governo era Bolsonaro, porque ao invés de decidir chama por uma conciliação? Porque decidir pró-governo significa aumentar impostos, significa aumentar a temperatura junto à população. No momento onde não é bom. Pitoli, mas você acha que o Supremo Tribunal Federal está preocupado com isso? Está preocupado o Supremo Tribunal Federal com reação. Está preocupado sim. Coincidentemente, olha isso, Edson, coincidentemente ontem, eu mexendo no TikTok, apareceu uma cena da novela Roque Santeiro de Dias Gomes.
onde aconteceu a prisão do Beato Salu. Lembra do Beato Salu? Aconteceu a prisão do Beato Salu, e aí, que era pai do Roque Santeiro, personagem de Zé Wilker, e ali há uma mobilização entre Senhorzinho Malta, Lima Duarte, o prefeito do Ari Fontoura e o padre, o Paulo Gracindo. Há uma movimentação entre os três que precisam se dirigir até a delegacia para tentar, então, soltar o Beato Salu, porque já havia uma manifestação popular diante da delegacia pela soltura do Beato Salu. É óbvio que aparece esse trecho para mim dessa novela do Roque Santeiro, justamente no momento onde o Supremo Tribunal Federal está medindo qual será a reação. Qual será a reação do povo diante da prisão do presidente Bolsonaro? E você acha mesmo que eles desejam aumentar agora essa temperatura, ferrando ainda mais o povo com o aumento da cobrança do IOF? Percebe? É um jogo. Porque o Supremo que decide tudo, andando e andando para nós. Você acha que não deveria ter decidido sobre essa questão envolvendo o IOF? É claro que deveria. Decide tudo mesmo. O parlamento não serve para nada. Lula não governa sem o Supremo. Decide aí. Só que não. Essa decisão, o Supremo falou, vamos tirar um pé um pouquinho dessa história, vamos conciliar aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer. E deu errado. E aí, parabéns à estratégia do Legislativo, hein? Primeiro que não mandou, não foi nem o Hugo Mota e nem o Alcolumbre, mandaram ali representantes legais, os advogados. Para conciliar o quê? Se não tinha, isso não existe, essa ferramenta legal. E fica tudo como está. Como será que... Tanto é que o Legislativo fala assim, não, vou esperar vocês decidirem. Truco. E a temperatura sobe, porque você vai pagar mais imposto. Aí vem a taxação, porque não saiu a anistia. Aí vem alegações finais do PGR, pedindo prisão do presidente Bolsonaro. Ou seja, a temperatura está alta, amigo. A temperatura não vivemos uma condição normal de temperatura e pressão. Não vivemos uma condição normal. E eles sabem disso. Eu sigo acompanhando essa informação da conciliação, esperando a decisão do Supremo. O que eles vão fazer agora? Decide aí, ou vão esperar o Trump taxar? O que vocês vão fazer? Né? Muita conversinha, né? Muita conversinha.